Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje. Hoje que é uma quinta-feira, 16 de abril. Vamos começar com a nossa prece. Vou aumentar um pouquinho aqui a nossa Ave Maria para fazermos a nossa prece. Vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, esse Deus Pai amoroso, em gratidão por este dia lindo que está se iniciando, mas esta oportunidade bendita desta existência, de vivermos experiências e nos tornarmos um pouquinho melhores. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, Ele que é o nosso caminho, o nosso farol, o modelo que seguimos. E também a espiritualidade amiga, o nosso anjo guardião, os espíritos protetores, que estão sempre a nos amparar, inspirar os bons pensamentos, as boas palavras, as boas ações. Que nós queiramos e possamos somente escutá-los. E que hoje seja um dia de aprendizado, seja um dia leve, seja um dia de sorrisos, e que possamos ir dormir à noite na certeza que estamos um pouquinho melhores do que quando acordamos. Fiquem conosco, espíritos amigos, nosso Mestre, Deus Pai, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Agora vou baixar um pouquinho. Vamos ver uma reflexão, um breve estudo para hoje. Vamos ver o que nos vem. Vamos lá. Capítulo 18, novamente, muitos os chamados e poucos escolhidos. Ontem também saiu esse item para nós. É porque temos que aprender algo sobre sermos escolhidos, chamados, se estamos respondendo, se não estamos respondendo. Vamos ver algo que nós ainda não tenhamos estudado. Vamos lá. Então vamos para o item 3, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Item 3, a porta estreita. Vamos ler o que nos diz. Entrem pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso. E há muitos que por ela entram pela porta larga. Como é pequena a porta da vida. Como o caminho que conduz a essa porta é estreita. E como há poucos que a encontram. Isto está em Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Vamos ler mais um item. O item 4. Vamos ver. E diz assim: alguém da multidão perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele, Jesus, respondeu: vocês devem se esforçar para entrar pela porta estreita, pois eu asseguro que muitos tentarão entrar por ela e não conseguirão. E depois que o pai de família entrar e fechar a porta, vocês, tendo ficado do lado de fora, irão bater a porta dizendo: Senhor, abra a porta para nós. E ele responderá: eu não sei de onde vocês são. Então começarão a dizer: comemos e bebemos na sua presença, recebemos seus ensinamentos em nossas praças públicas. E ele, o senhor de família que fechou a porta, responderá: não sei de onde são, afastem-se de mim, todos vocês que cometem atos de injustiça. Quando virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vocês ficarem excluídos, haverá choro e ranger de dentes.
Virão do Oriente e do Ocidente, do Sul e do Norte, muitos os que terão lugar na festa do reino de Deus. Então, aqueles que foram os últimos serão os primeiros, e os que foram os primeiros serão os últimos. Muito bem, isto está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. Que bonita esta porta estreita, não? E como nos chama a reflexão e a autorresponsabilização. O que Jesus fala? Que a porta do bem, o caminho do bem, é estreito, é difícil. A dificuldade de entrar por essa porta é porque ela é pequena. E nós temos que largar muitas das coisas que a gente quer trazer junto para poder passar por essa porta estreita. As nossas vaidades, os nossos orgulhos, tudo isso nós temos que deixar se queremos passar nessa porta estreita aqui que Jesus está falando. O que Jesus está falando de verdade? É de porta? Claro que não é de porta, não é de nada físico. Jesus está falando da lei de Deus, do bem. Nós sabemos que fazer o justo, o certo, não é fácil. Dado o momento, o mundo em que vivemos, a situação que estamos como espíritos de terceira ordem, é muito difícil ser correto na atualidade, no mundo em que estamos. Por isso que a nossa porta é estreita. Quem decide ir pelo caminho do bem, sem se corromper, tentando ser justo, tentando ser educado, honesto, bondoso, caridoso, sofre bastante. Sofre muito. O nosso mundo hoje está, infelizmente, ainda baseado em pilares que não são os que vão nos levar a um desenvolvimento moral. Ainda é muito material, muito físico, busca por coisas ainda muito materializadas. Nós sabemos disso. Por isso que a nossa porta é estreita. E no item 4, alguém perguntou para Jesus, né? É difícil se salvar? São poucos, são muitos que conseguem? Uma dúvida que nós temos até hoje. Como é? E aí Jesus fala, olha, eu asseguro que muitos tentam e não conseguem. Mas não que seja inacessível, porque requer muito esforço, né? Ele vai dizer aqui, aí ele vai usar uma comparação. É como um pai de família que entra e fecha a porta. E aí estávamos todos juntos, e aí em determinado momento esse pai de família, que é Deus, nós já conversamos aqui, o pai de família nas parábolas de Jesus é sempre Deus. Esse pai vai e fecha a porta, e a gente vai atrás e bate, deixa eu entrar. E aí esse pai de família diz, eu não sei quem vocês são. E a gente fica, mas como Deus vai falar assim, vai tratar, mas Deus não é bom, Deus não é justo. Que estranho, né, Jesus falar isso, que Deus age assim, dessa forma. E aí nós vamos falar, mas o Senhor me conhece sim, a gente comeu junto lá na festa, estávamos juntos na festa de núpcias, comemos, dividimos o banquete, comemos juntos. O Senhor inclusive me ensinou na praça pública, agora o Senhor diz que não me conhece. O que quer dizer isso tudo? Quer dizer que todos temos as oportunidades, as possibilidades de aprender, como estamos tendo, mas pela lei da evolução não somos obrigados, temos livre arbítrio. Então, no momento de dar os próximos passos, somente os darão os que fizeram por onde. Receberão os justos, como diz aqui. É claro que aqueles que ficaram só ali participando das festas e não se mudaram realmente, não se melhoraram, não vão entrar na casa. Que são os próximos. O próximo, a nossa evolução para o mundo de regeneração, que nós falamos ontem. Hoje somos um mundo de
provas e expiações, num momento de transformação planetária para um mundo de regeneração. A Terra está passando como o mundo está passando por esse movimento, e nós, como espíritos habitantes dessa humanidade, poderemos acompanhar essa evolução ou não, temos o livre-arbítrio. Mas, se não evoluirmos, não poderemos acompanhar, não conseguiremos entrar na casa. É disso que está falando. Não se trata de Deus bravo, punitivo, mas sim do que é justo. E aí ele diz: quem não escutou os profetas, Isaías, Jeremias, Jacó, porque já sabemos a lei de Deus é imutável, desde sempre ela é ensinada, ela não mudou. Ele diz: quem não escutou não vai poder entrar na casa. Então não digam que todos não tiveram a mesma oportunidade. Tiveram sim, nós sabemos. Já aprendemos isso lá nos trabalhadores da vinha, os trabalhadores da última hora. Todos têm oportunidades. E aí ele está falando aqui, olha, e virão de todos os lados. Do Oriente, do Ocidente, do Sul, do Norte. Isso para que a gente fique parando de achar que é porque é daquela religião, é porque é daquela cor, é porque é daquele jeito. Para Deus não tem isso. Os que entrarão na casa não tem rótulo. Entram na casa os que fazem o bem, os que seguem a lei do Pai, e ponto final. A gente goste disso ou não. Então nós temos que nos livrar de todos esses valores que não vão deixar nós passar pela porta, não vão nos deixar passar pela porta estreita. Essas coisas que para nós têm valor, rótulos, valores distorcidos, que não nos deixam passar nesta porta que sim é estreita. E ele dirá: e então haverá ranger de dentes. Porque quem baseou toda a sua vida em valores que só lhe convinham, ficará, quando cair em realidade, cair na sua consciência do que realmente importa, do que é a lei do Pai, fica naquele primeiro momento, às vezes bravo, às vezes arrependido, mas sempre haverá tempo para todos nós, sempre haverá tempo do arrependimento, da expiação, da reparação e de recomeçar sempre tudo de novo, porque Deus é infinitamente justo, bom e misericordioso. É muito bonita, essa é daquelas passagens que a gente pode ficar refletindo, tirando muitas interpretações, refletindo bastante, mas para hoje já conversamos bastante, aprendemos bastante. Muito lindo, é muito lindo, esse capítulo é muito lindo, todos são, mas esse em especial nos faz calar para fazer uma reflexão assim, um pouco mais profunda do que estamos carregando, se o que estamos carregando vai nos deixar passar pela porta, que é estreita, é bem estreita, mas podemos ter certeza de que quem passar por ela está levando o que realmente importa. Esta é a verdade e é a lei do Pai. Vamos para o Livro dos Espíritos. Nós hoje começamos um novo capítulo 3, sobre a criação. E este capítulo vai tratar sobre a formação dos mundos, a formação dos seres vivos, povoamento da Terra, vai falar sobre Adão, a diversidade das raças humanas, por que existem raças, os vários mundos habitados. Sabemos que nosso planeta não é o único mundo habitado, todos os mundos são. E as considerações e concordâncias bíblicas a respeito da criação. Então vamos lá. Primeiro tema, formação dos mundos. Vai ter um comentário já de Kardec de início. E diz assim: o universo é formado pela infinidade dos mundos que vemos, que nós já conseguimos ver com esse aparelho físico, e dos que ainda não vemos. Não são só os que vemos que existem. Por todos os seres animados e inanimados, por todos os astros que se movem no espaço,
assim como por todos os fluidos que o preenchem. Nós vimos ontem que o nada não existe. Muito bem, então vamos para a pergunta 37 do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar o seguinte: o universo foi criado ou ele sempre existiu? Deus, nós sabemos que não teve início, não teve fim. Se alguém tivesse criado Deus, teria que ter um Deus mais poderoso que ele. Então, Deus não tem início, não tem fim. Mas o universo, Kardec quer saber, o universo é como Deus, que nunca foi criado, sempre existiu? Isso que Kardec perguntou. Vamos ver o que os espíritos responderam. O universo não poderia ter se formado por si mesmo. Se ele estivesse desde toda a eternidade, assim como Deus, ele não seria uma obra de Deus. Então, tem um comentário de Kardec que diz assim: a razão nos diz que o universo não se formou por si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, só pode ser obra de Deus. Muito bem, então Kardec vai fazendo essa construção. A gente pergunta, mas Kardec já não sabia? Sim, mas vamos sempre entender como funciona a cabeça, como funcionava a cabeça do codificador. Kardec sempre vai construindo conhecimento para nos auxiliar, tijolinho por tijolinho. Então, às vezes, perguntas vão parecer repetitivas, mas é com essa intenção de que sempre ir nos preparando para as próximas perguntas. Então, ele vai perguntar: o universo sempre existiu? E ele vai voltar lá para a pergunta, para os atributos de Deus. Deus é causa primária de todas as coisas. Deus é a causa primária. É a partir dele que tudo é criado. Portanto, o universo é criação de Deus. Simples assim. Muito bonito, não é mesmo? Vamos encerrar por hoje. Vamos agradecer mais uma vez, fechando os olhos, agradecendo ao Pai pela oportunidade bendita da vida, desta existência e de mais este dia. Que possamos fazer jus a este presente que foi abrir os olhos mais uma vez. E que possamos, amparados pelo ensinamento do nosso mestre amigo, pelos espíritos que nos auxiliam, o nosso anjo guardião, os espíritos protetores, fazer jus a este presente que temos nas mãos, este dia. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. E que assim seja. Tchau, tchau.